Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui, no ar sempre pelos canais 26 e 526 da NET, para toda a região de alcance da NET, em Farroupilha. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode acompanhar também a nossa programação pelas redes sociais. Você tem a disponibilidade de acompanhar esse programa na íntegra no nosso canal no Facebook, TV Serra Farroupilha. Você vai ali, curte a nossa página e acompanha este e todos os nossos conteúdos gerados aqui pela TV Serra Farroupilha. E também tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. Você tem a oportunidade de acompanhar então todos os conteúdos gerados pela nossa TV Serra. A entrevista do dia, o nosso programa de jornalismo diário com entrevistas sobre os mais variados assuntos que movimentam o dia a dia da nossa comunidade, continua repercutindo a questão dos efeitos da pandemia da Covid-19. Enfim, todos estamos sendo impactados pelo novo coronavírus, quer seja na questão da área da saúde, na questão social, na questão econômica, industrial, no comércio, nos serviços, enfim, todos estão sendo afetados pelas diretrizes, pelos cuidados que a pandemia exige e tem exigido da classe governante e, claro, da população como um todo. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado estadual do Progressistas, Hernani Polo. É o nosso convidado para o bate-papo. O deputado não está aqui nos estúdios, nós conversamos com o deputado por meio de plataforma de vídeo e de som e vamos conhecer também o que a Assembleia tem feito para os gaúchos nesse momento de pandemia, as frentes de trabalho, os projetos, a atuação, enfim, como a Assembleia também tem atuado nesse momento delicado e complicado que nós estamos vivendo. Inicialmente, deputado, presidente Hernani Polo, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado por abrir o seu espaço na sua agenda e para conversar conosco aqui na entrevista do dia e com os telespectadores da nossa TV Serra Farroupilha. A primeira pergunta que eu lhe coloco, deputado, é de que forma tem atuado o nosso parlamento, a nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul durante a pandemia da Covid-19. Um prazer conversar com o senhor. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Leandro, pelo espaço, pela oportunidade e cumprimentar a todos os telespectadores da TV Serra, Farroupilha, enfim, toda a região que nos acompanham. Agradeço muito aí o convite para que possamos estar conversando um pouco sobre as ações do Parlamento, da Assembleia Legislativa, nesse grande enfrentamento e nesse desafio que nós todos estamos acompanhando aí do enfrentamento da crise do coronavírus. A Assembleia Legislativa, desde o início, por decisão da nossa mesa diretora, inclusive estou conversando aqui com o nosso vice-presidente da Assembleia, o deputado Zé Nunes, nós tomamos medidas seguindo as recomendações e os protocolos das autoridades sanitárias e médicas, uma restrição na circulação, enfim, na própria realização das sessões aqui da Assembleia presenciais. Nós mudamos o formato por uma necessidade, mas nós não deixamos de cumprir com o nosso papel, com as nossas responsabilidades, com as nossas obrigações enquanto parlamento, principalmente nesse momento de enfrentamento. Nós adotamos, inclusive pela primeira vez na história, a realização de uma sessão deliberativa em ambiente virtual por videoconferência. Já realizamos 3, na verdade, desde o início da pandemia, votando projetos de origem do Executivo, projetos de enfrentamento e para melhorar as condições aí de fazer frente aí a essa pandemia do coronavírus, projetos, por exemplo, como a contratação de médicos para a Central de Regulação de Leitos do Estado, profissionais para o teleatendimento,
para o laboratório que realiza exames de testes do coronavírus. Votamos também projetos relacionados ao IP, que é o nosso Instituto de Previdência do Estado, um dos maiores do país, que abriga aí mais de 1 milhão de assegurados, para ampliar a infraestrutura e melhorar as condições de atendimento a todos os gaúchos e gaúchas que têm vinculação com o nosso IP. Então, foram projetos do Executivo que nós votamos, né, dando toda a celeridade necessária que o momento exige, e também nós, por uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, votamos na Assembleia, Leandro e telespectadores, o reconhecimento de 444 decretos municipais de calamidade pública que os municípios decretaram em função da crise da pandemia do coronavírus. Então, dessa forma... Quase todos os municípios gaúchos, né, presidente? Como? Desculpa, Leandro. Quase todos os municípios gaúchos acabaram decretando. Nós estamos, na segunda-feira, recebendo mais alguns municípios decretos aí pela FAMURS, né, e vamos dar a continuidade. Então, a Assembleia, né, através da nossa mesa diretora, através do Colégio de Líderes, agora, há 2 semanas atrás, nós reativamos a Comissão de Constituição e Justiça, possibilitando, né, que parlamentares também possam encaminhar projetos relacionados ao coronavírus. Já estamos estudando também a possibilidade de reativar, mesmo através de videoconferências, as demais comissões permanentes da Casa, para que a gente possa, aos poucos, ir retomando a rotina, inclusive podendo deliberar sobre projetos aí, diversos relacionados aí ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, a rotina nossa ela foi alterada, mas nós não deixamos exatamente em nenhum momento, né, de que o parlamento fechasse as portas ou deixasse de funcionar, até porque, né, medidas são necessárias serem trabalhadas nesse sentido. Até por um pedido seu, né, presidente, uma atitude sua também, a Assembleia está, como a gente diz na gíria popular, cortando na própria carne, no orçamento, reduzindo despesas, já suspendeu diárias e viagens de deputados e ainda por cima, nessa semana tem devolvido mais de 30 milhões de reais do orçamento da Assembleia para o Executivo Estadual, equivale a mais do que $500 mil se fosse comparado com cada deputado estadual, né, presidente? Exatamente, Leandro. Eu acho que o momento requer um esforço de todos, uma solidariedade. E a Assembleia Legislativa, ao longo dos últimos anos, ela vem sempre buscando otimizar gastos, racionalizar despesas, né? Isso tem sido uma prática nos últimos anos. No ano passado, nós, do orçamento da Assembleia, foram em torno de mais de 140 milhões economizados. E nós, quando assumimos com a nossa mesa diretora, também colocamos, né, como meta principal, desde o primeiro dia, o princípio da economicidade, né, buscando, enfim, em tudo aquilo que for possível, a gente fazer a economia. Claro que respeitando, né, e todos os parlamentares, os 55 deputados e deputadas que estão aqui legitimados pela vontade e pelo voto popular, né, respeitando a forma do exercício do mandato de cada um, mas sempre no radar com aquilo que a gente pode fazer com menos custos, com menos despesa. Quando chegou a pandemia e nós já tínhamos nesse início da nossa legislatura uma economia feita em cima desse trabalho já da nossa gestão, da mesa, nós, com a pandemia do coronavírus, com a alteração da rotina, nós tomamos uma decisão com a mesa diretora também de suspender diárias, passagens aéreas, contingenciamos a cota dos 55 parlamentares das comissões. E com isso, com essa economia feita e mais os cortes, já nós tivemos a condição de devolver 30 milhões de reais ao Executivo, né? O que significa em torno de 545 mil reais por deputado, se nós fizermos o cálculo aí do montante pelos 55 deputados. Isso até o presente momento, né? Como forma de auxiliar o Executivo, de melhorar a infraestrutura dos hospitais, de equipamentos, de leitos, esses recursos serão utilizados com esse objetivo, né? E nós vamos continuar, estamos continuando com o mesmo foco, com a mesma determinação, para que a gente faça esse esforço conjunto, solidário, e que possamos, ainda logo a mais adiante, auxiliar com mais recursos, né? Mantendo o funcionamento da casa, mantendo, enfim, minimamente, né, as necessidades dos parlamentares. Aliás, todos os nossos deputados estão fazendo
uma ação nas suas comunidades, participando de iniciativas, porque o momento exige muito esforço de todos. Então, nós mesmos, na condição de presidente, eu tenho acompanhado, muitos colegas parlamentares estão, né, fazendo a sua parte, exatamente com esse objetivo, de que cada um, né, da forma como pode, dentro das suas condições, possa também auxiliar, mas a Assembleia como um todo vem fazendo esse esforço, esse trabalho, né, e conseguimos aí essa devolução já até o presente momento de 30 milhões de reais. Desde o mês de março, final do mês de março, a Assembleia suspendeu todas as viagens e diárias. Essa medida vale por 90 dias a contar daquela data e ainda poderá ser prorrogada, presidente? Exatamente. Nós suspendemos passagens diárias para deputados, para servidores, por 90 dias, podendo ser prorrogado. Então, lá no mês de julho, próximo de julho, quando vencer esse prazo dos 90 dias, junto com a mesa diretora, nós vamos avaliar novamente, né, a necessidade e, enfim, a realidade do momento, e temos a possibilidade, com certeza, de fazer essa prorrogação dessas suspensões, né? Então, acho que isso também demonstra esse nosso compromisso, né? A Assembleia, Leandro, e telespectadores, desde o início, manifestou todo o apoio e acompanhamos as ações aí implementadas pelo Executivo Estadual no sentido de melhorar a infraestrutura hospitalar, equipamentos, leitos, para poder fazer esse enfrentamento à crise do coronavírus, assim como também nós lá, ainda no dia 26 de março, realizamos a primeira reunião do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, para que a gente pudesse fazer uma discussão racional, equilibrada, em cima de todos os reflexos dessa pandemia nos setores produtivos aqui do Estado, né? No comércio, na indústria, nos serviços, na produção de alimentos, né? O Rogério Capuani participou, presidente da SIC de Bento, de todas as reuniões que realizamos, e vários empreendedores, né, participaram conosco também desse processo, através do Transforma. O Daniel Randon participou também nos acompanhando, para a gente discutir, né, inclusive estratégias e formas da gente ir superando e, ao mesmo tempo, cuidando da saúde e da vida das pessoas, e também, dentro do possível, preservando esses setores produtivos nossos que geram emprego, que geram renda e que possibilitam, através dessas oportunidades, né, com que pessoas tenham, né, consigam aí manter o bem-estar das suas famílias, enfim, né, preservar também a vida por esse lado dos setores produtivos, especialmente, Leandro, na questão da produção de alimentos, que nos preocupa muito. Inclusive, a gente tem acompanhado algumas situações aí em frigoríficos, né, de casos do coronavírus, e a gente tem acompanhado isso com muita atenção, porque são áreas importantes na produção de alimentos, inclusive para não termos aí uma possibilidade de um desabastecimento. A gente não sabe ainda por quanto tempo nós vamos continuar com essa pandemia, né? Não se tem uma verdade absoluta do que vai acontecer no futuro. A gente está em cima de projeções. É tudo incerteza, é tudo muito duvidoso. Até para lhe colocar a informação no dia de hoje, presidente, aqui em Farroupilha, decreto do prefeito municipal fechando todos os frigoríficos da cidade por pelo menos 7 dias. Então, é um motivo que preocupa muito, né? Sem dúvida, porque a produção de alimentos, ela, dependendo como a gente não tem uma verdade absoluta do que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, inclusive tem um inverno, que é um ponto de extrema atenção em cima dessa situação da pandemia do coronavírus, a gente tem que ir com muita calma, né, buscando equilibrar as ações. E, na verdade, todos os lugares são pontos de contaminação, né? Ninguém está imune, né? Os próprios hospitais, né, que é um serviço essencial, assim como a produção de alimentos é essencial, a segurança faz um serviço essencial. Nos hospitais, né, infelizmente, tem médicos, enfermeiros sendo contaminados, né, e nem por isso você acaba fechando um hospital, porque ele tem que continuar prestando atendimento, tem que tomar todas as medidas, as precauções, enfim, necessárias, assim como numa empresa, numa indústria que produz alimentos, né. Você tem que também ver as formas de mitigar uma possível contaminação, mas impedir o funcionamento e principalmente pela dinâmica, né? Você trabalha com uma área com animais, com seres vivos, que você tem toda uma estrutura montada, são várias engrenagens que estão girando simultaneamente. No momento que você para a engrenagem do abate, como fica
né, aqueles animais que estão alojados lá na propriedade, os suínos, as aves, as porcas lá, as matrizes, né, que estão parindo os leitões, que tem que dar sequência, porque tudo é uma engrenagem, né? Vai nascendo, você vai terminando, vai abatendo, inclusive muitos contratos de exportação, né? Então, qualquer paralisação ela tem que ser muito bem avaliada, muito bem pensada e só em caso extremo, né? Para que a gente não tenha um desabastecimento de produtos aqui para a população gaúcha brasileira e também que as nossas indústrias deixem de cumprir contratos com exportação, que ainda bem que nós temos a exportação, porque isso também movimenta a nossa produção. Então, desde o início, Leandro, o que nós sempre defendemos é que qualquer atividade dentro de uma possibilidade de retorno, mesmo que for gradual, reduzido, que se faça em cima de protocolos, né? Uso de máscaras, de equipamentos de proteção individual, distanciamento, entrada controlada nos estabelecimentos. Eu tenho acompanhado aí os municípios da Serra, eles estão adotando exatamente, falei algumas vezes com o prefeito Pazim, esse tipo de procedimento de cuidado, de nós mitigar, de nós, enfim, ter uma extrema atenção nesse processo para a gente poder ir superando aí com um esforço conjunto e concentrado. Perfeito, deputado Hernani Polo, só lhe peço alguns minutos de sua atenção. Nós vamos para o nosso intervalo comercial aqui na entrevista do dia. Na volta, a gente restabelece, a gente retoma, dá continuidade, então, a nossa conversa com o presidente do Parlamento Gaúcho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo, que hoje é o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Fique por aí, brevemente já estaremos de volta com a entrevista do dia e o programa de hoje. Fiquem ligados. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A TV Serra Farroupilha já está de volta com a entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da TV Serra Farroupilha. Você nos acompanhando aqui em Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET. Nos acompanhando em Farroupilha e também em qualquer parte do planeta pelo Facebook TV Serra Farroupilha, e ainda também tem o nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar, conferir todos os destaques da nossa programação. Hoje a entrevista do dia é com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo, do Progressistas. Nós estamos falando sobre as ações e também um pouco do trabalho da Assembleia Legislativa nesse momento da
pandemia do coronavírus no estado. Presidente, eu quero voltar ao assunto que o senhor já falava no final do bloco passado, que diz respeito ao Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, que foi criado pelo senhor na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O grande propósito desse fórum, presidente, é olhar a questão social e econômica aqui do nosso estado impactada pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, estabelecer políticas públicas? Com esse foco, nós temos que ter equilíbrio nesse processo, né? Porque qualquer plano de ação, isso dito pelos próprios médicos, veja como é um tema polêmico essa pandemia, porque dentro da própria classe médica nós temos opiniões bem divergentes sobre o assunto. Mas conversando, a gente tem falado muito com o presidente do CREMERS aqui no estado, em qualquer plano de contingência de ação na área da saúde, um dos pilares nesse plano de ação tem que ser olhado, que são os setores produtivos, porque uma paralisação generalizada vai comprometer, inclusive, as condições de atendimento à saúde e outros serviços essenciais à população logo ali adiante. Então, você tem que ter uma busca do equilíbrio, que ele não é fácil, ele não é simples, pelo contrário, é muito complexo, porque você está tratando de um problema que mexe com a vida e com a saúde das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho dito de que você tem duas formas de salvar vidas. É pela saúde, pela estrutura da saúde, pelas condições de atendimento, enfim, toda essa parte, e também pela manutenção dos setores produtivos, porque você tendo condições de manter emprego, você vai também ter uma melhor forma das pessoas viverem, com melhor bem-estar. O desemprego ele aumenta a violência, aumenta a criminalidade, também coloca em risco a vida das pessoas pelo um outro lado, pelo um outro viés. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, que foi sempre a discussão que fizemos, de forma muito equilibrada e responsável. Às vezes, o assunto ele se polemiza em abre tudo e fecha tudo. Eu acho que esse não é o caminho, até porque tem um ditado que diz que quando você não sabe o caminho a seguir, é melhor você ficar parado. Nesse caso, não tem como ficar parado, porque o problema existe e é real. Mas a gente tem que tentar buscar o caminho do equilíbrio, o caminho com cuidado, olhando, analisando os dois lados, e não dá para olhar somente um lado e excluir totalmente o outro. Nós temos que ter um olhar amplo, olhar a floresta como um todo e não uma árvore. Às vezes é mais confortável olhar a árvore, mas o grande desafio hoje de todos os gestores públicos, enfim, de toda a sociedade, do setor privado, é olhar o todo, é ter esse equilíbrio, que é o que nós estamos buscando fazer através do fórum, que tem esse objetivo exatamente em cuidar a vida e também preservar aí as oportunidades de trabalho que são fundamentais aí para a nossa população gaúcha e brasileira. Presidente Hernani Polo, a gente sabe que o momento é muito difícil, eu sempre digo que cada um sabe onde aperta o seu sapato, a questão econômica preocupa muito as pessoas dos mais variados níveis, desde o cidadão comum até a classe empresarial, todas as pontas, mas a gente percebe que muitas pessoas estão pedindo apoio, e eu tenho conhecimento, por exemplo, na Assembleia, que o senhor tem recebido o apoio de diversas categorias. Não sei se há alguma alternativa, se há, o que a Assembleia também pode, nesse momento de dificuldade, dizer para essas categorias que estão passando por situações complicadas? O momento, Leandro, é extremamente difícil. Como eu disse, eu conversava com o nosso vice-presidente, deputado Zé Nunes, aí nós estamos vivendo, todo mundo está extremamente num altíssimo nervosismo, angústia, desespero, desânimo, as pessoas com medo. É um misto de muitas situações que hoje trazem, e muitos setores, pessoas, empreendedores desesperados pela situação, porque, e claro, não é uma coisa local aqui nossa do Rio Grande, nem só do Brasil, é o mundo todo que está afetado por esse problema, e nós temos setores que estão mais atingidos, que foram atingidos diretamente num primeiro momento, e que talvez vão demorar um tempo para retornar, porque principalmente a serra, o turismo, a gastronomia, essa área artística, também altamente afetada, E quando eu falo a área artística, não é às vezes somente o músico, às vezes até o músico é olhado de forma até pejorativa, era músico. Não, mas um músico é uma pessoa que tem uma atividade, uma profissão que sobrevive daquele trabalho que ele faz.
né? E não é só o músico, é o garçom, é aquelas pessoas que trabalham nos eventos, é o recepcionista, é o cuidador do carro, é o segurança. Quer dizer, é uma legião de pessoas que foram altamente afetadas com essa situação. Nós estamos, inclusive agora, devemos na semana que vem fazer mais uma reunião do nosso fórum, trazendo algumas alternativas que estamos pensando em termos de setores produtivos. Nós vamos ter que nos reinventar, vai ser uma nova forma de fazer negócios, inclusive, são novos modelos de comportamento, de atitudes, de hábitos das pessoas que estão mudando em função dessa realidade, que inclusive esse nosso bate-papo, né, que esse tipo de mecanismo de tecnologia vai ser muito mais utilizado, né, seja na comunicação, a própria Assembleia aqui, né, nos negócios, a própria Assembleia, muito provavelmente, nós já vínhamos nos preparando para isso, mas agora aceleramos o passo, né, nessa utilização de reuniões, daqui a pouco das comissões, audiências públicas, poder fazer com essa tecnologia, inclusive para pessoas que às vezes não têm condições de estar presencialmente aqui na Assembleia, poderia acompanhar. Então, eu acho que vai ser um modelo misto que a gente vai trabalhar pós-pandemia, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que se reinventar. Nós estamos também já trabalhando aí para estimular, acho que agora é fundamental a gente também valorizar o que é nosso daqui. Isso é fundamental para que a gente tenha uma possibilidade de retomada das atividades, né, mesmo que de forma lenta, reduzida. Alguns setores estão sofrendo mais, outros já conseguindo uma retomada gradual. O momento é difícil, é de muita solidariedade, mas, por outro lado, a gente tem que ter fé e esperança que vamos superar, né, que vamos, né, acho que alguns ensinamentos nós vamos tirar também, algumas lições aí de melhorar os nossos hábitos de higiene. Acho que isso é importante de todos nós, né? Acho que hoje estava dizendo a própria utilização da máscara, né? É um equipamento individual, mas que traz um benefício coletivo, né? Tu se protege a si e protege as outras pessoas. Acho que o coronavírus hoje nos colocou todo mundo no mesmo patamar, na mesma linha, no mesmo nível, né? Então, acho que isso também vai trazer aprendizados de solidariedade, de superação, enfim, isso é o que nós desejamos também, e estamos aí lutando para que a gente possa superar o mais rapidamente possível. Presidente, uma última questão de minha parte. Nós aqui no Rio Grande do Sul, além de sermos muito afetados pelo coronavírus, estamos tendo um outro problema, que é a questão da estiagem, da falta de chuva. E eu sei que o senhor tem um conhecimento muito grande na área da agricultura, porque recentemente foi secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. É muito preocupante a questão da estiagem e o impacto que ela poderá ter no setor primário, na agricultura do Rio Grande do Sul. É extremamente preocupante. Aliás, esse problema da seca, ele ficou quase que, por um determinado momento, meio que no segundo plano, porque veio o problema do coronavírus e acabou quase que tomando conta dos debates, enfim, né? Mas é muito sério, né? Inclusive, eu falava exatamente nesse aspecto com o deputado Zé Nunes. Nós temos hoje uma quebra na produção agrícola e pecuária que ela é consolidada, já irreversível, né, na produção da soja, do milho, do tabaco, da fruticultura, né, e isso afeta a própria pecuária de leite, a pecuária de corte. Aqueles produtores que não conseguiram fazer uma alimentação adequada, com qualidade lá do milho, da silagem, vão ter problema na produção do leite. Então, isso gera um transtorno muito grande e um impacto na economia, né? A soja teve uma quebra de quase 50%, em torno de 50% no volume da produção. Isso é muita coisa, né, para um estado altamente produtor como o Rio Grande do Sul. E isso afeta diretamente os produtores, já um reflexo nas comunidades, na economia das comunidades, porque a gente sabe que quando o campo vai bem e produz bem, a cidade vai também, né? Quando acontece uma frustração de safra, já imediatamente o reflexo já dá no comércio, porque a maioria dos nossos municípios gaúchos a principal atividade é a agricultura e a pecuária. Se não bastasse a quebra na produção, nós temos hoje muitos problemas de abastecimento de água, né? As pessoas, os municípios estão com falta de água para o abastecimento animal, em algumas comunidades para o abastecimento humano. Então, é um esforço grande dos prefeitos, das administrações municipais. Inclusive,
nós, numa reunião de mesa, alguns dias atrás, nós encaminhamos ao governo para uma sugestão do deputado Zé Nunes a criação de um comitê de enfrentamento à crise da seca também, porque ela é tanto quanto, claro que o coronavírus, como envolve a saúde, a vida das pessoas, ela acaba tendo às vezes um destaque maior no momento, mas a crise da seca ela é extremamente grave, muito danosa. Então, algumas medidas foram adotadas pelo governo federal para atender produtores, né? É difícil tu ter uma fórmula que atende a tudo e a todos, né? Até porque tem produtores que têm o financiamento no banco, outros financiaram direto na cooperativa, na cerealista, tem a fruticultura também, que né, tem uma forte presença aí na serra, né, que tem os seus problemas. Então a gente está aqui junto ao Estado, junto ao Banrisul, junto à Defesa Civil e junto ao governo federal, lá pelo Ministério da Agricultura, buscando também ações aí através da Secretaria da Agricultura também, com o secretário Covatti Filho, alternativas que a gente possa implementar para minimizar dentro das condições aí o máximo possível esses efeitos também provocados aí pela seca aqui no nosso estado. Perfeito. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, do Progressistas, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza de conversar com a TV Serra Farroupilha. Agradecemos muito por esse momento. E quando o senhor tiver alguma agenda aqui na Serra Gaúcha, fica o convite para vir aqui nos nossos estúdios para termos um papo também sobre as ações da Assembleia Legislativa. Tudo isso vai passar. Precisamos estar juntos, com certeza, esse é o nosso foco. Eu lhe deixo com as últimas considerações. Fique à vontade, mas fica aqui o nosso agradecimento, presidente. Muito obrigado. Obrigado aí pela atenção, meu amigo Leandro, aí, pelo espaço, pela oportunidade. Faço questão, assim que puder, de estar aí, até para conhecer esse estúdio maravilhoso, aí, é um visual espetacular. E nós estamos aqui, né? Como eu disse, uma rotina intensa, exaustiva, mas é o nosso papel. Eu jamais imaginava estar enfrentando na presidência da Assembleia, ter que enfrentar essa situação, mas tenho dito também que tudo aquilo que vem, que está dentro ninguém recebe um fardo maior que possa carregar, então a gente está com muita determinação, com muita solidariedade dos colegas todos da nossa mesa diretora da Assembleia, a gente tem trabalhado de forma conjunta e volto a dizer, o momento, melhor dizendo, ele requer, Leandro e telespectadores, muito equilíbrio, muito discernimento, muita responsabilidade e muita solidariedade. E é o que nós estamos procurando aqui, conduzir o parlamento nesse caminho, nessa direção, respeitando, entendendo e compreendendo, né, todas as dificuldades que as pessoas estão sofrendo. Nós conversamos diariamente com dezenas de setores, encaminhando demandas, lutando juntos, né? Acho que a mensagem é essa, nós precisamos nos dar as mãos, enfrentar de forma conjunta e solidária esse momento difícil. Eu agradeço mais uma vez a você, Leandro, aos telespectadores da TV Serra Farroupilha aí pelo espaço, pela oportunidade, e estamos à disposição mais uma vez, reconhecendo aí o esforço dos nossos gestores municipais. Tenho conversado com a deputada Fran Somense, aí, colega de Farroupilha também, que tem sempre participado das nossas reuniões, é membro da mesa diretora aqui da Assembleia também, a deputada Fran Somense, e os gestores municipais, empreendedores, líderes de entidades aí que todos estamos de mãos dadas aí nesse momento difícil para que possamos juntos fazer essa travessia e buscar aí o retorno a uma nova normalidade aí das nossas atividades, das escolas, do trabalho, enfim, né, da rotina que nós tínhamos antes. Muito obrigado e mais uma vez sempre à disposição. Perfeito, nós quem agradecemos pela sua disponibilidade e sua atenção para com a TV Serra Farroupilha, e reitero aqui, presidente, durante a oportunidade de agenda que o senhor tiver na Serra Gaúcha, venha a Farroupilha, venha aos nossos estúdios também para aqui termos um bate-papo sobre o trabalho da nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, enfim, o parlamento que é composto por 55 deputados estaduais. Assim, nós vamos chegando ao final da entrevista do dia de hoje. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição.
continue aqui na TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha, na região e também no estado. Fique ligado com a gente, você vai estar sempre conectado com o melhor da informação e com a notícia e a informação do momento. Um forte abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui.